Olá a todos, meu nome é Alexandre, eu sou responsável pelo setor de Relações Internacionais do Grupo Educacional Unis e eu estou aqui hoje para apresentar uma das ações que nós desenvolvemos, em nossa instituição desde o início da pandemia. Por trabalhar no Departamento de Relações Internacionais, eu posso dizer com certeza que a pandemia do Covid-19 apresentou grandes desafios para todos nós, mas também criou algumas novas oportunidades. E nesse cenário, os processos de internacionalização das universidades sempre foram vistos como um instrumento de colaboração intercultural, entre os diferentes povos, num mundo cada vez mais competitivo e globalizado. E continuam sendo necessários, mesmo que com a impossibilidade, de se deslocar presencialmente para outros lugares. Então, falando mais especificamente sobre a instituição, em que eu trabalho, o Grupo Unis, o processo de internacionalização foi significativamente afetado nesse último ano, e nos obrigou a desenvolver diferentes estratégias que pudessem talvez minimizar, esses impactos. O maior resultado desse esforço, assim como nos mais diversos campos da sociedade, foi a virtualização dos nossos processos, surgindo então vários programas de internacionalização virtual. A própria universidade, que é considerada um locus de socialização, de convivência e de integração, e as nossas atividades que passaram a ser remotas e virtuais, e que começaram apenas como medidas paliativas, elas passaram agora a ser uma nova força e se abriram para o mundo, abriu para a gente um amplo leque de possibilidades, fazendo com que aquele locus de socialização migrasse para a forma virtual. E é fato, de que essas possibilidades, elas já existiam antes da pandemia, mas só a real necessidade de migrar essas ações para o ambiente virtual que fez com que as instituições como um todo percebessem todo o potencial da virtualização, dos seus processos. Então, o trabalho que eu apresento aqui hoje é só um exemplo das ações que nós construímos nesse âmbito. Para eu começar a explicar do que se trata essa apresentação, cujo título é o desenvolvimento de competências transculturais em cursos COIL, eu gostaria de chamar a atenção para dois termos presentes nesse título. Primeiro, a sigla COIL, eu não sei se todos aqui sabem do que se trata, talvez por não serem exatamente da área, então vou tentar explicar brevemente. A sigla COIL significa Collaborative Online International Learning, ou seja, o aprendizado colaborativo, internacional e online. Na última década, o COIL e o uso de equipes virtuais colaborativas globais surgiram como inovações na internacionalização de currículos em muitas instituições, principalmente, no início, foi mais na Europa e nos Estados Unidos. O COIL, que às vezes pode ser chamado de telecolaboração, ou às vezes até intercâmbio virtual, ele faz parte de um movimento maior de internacionalização em casa. A internacionalização em casa, como o nome já diz, ela foi criada para proporcionar aos alunos experiências internacionais do currículo, de forma que os alunos pudessem acessar sem precisar se deslocar para o país ou para a universidade do intercâmbio, ou seja, na sua própria casa. Especialmente aquelas experiências que desenvolvem aquelas competências mais sociais ou socioemocionais, as soft skills, que são, hoje em dia, aí, mais valorizadas até pelos empregadores. Então, as atividades que desenvolvem a consciência intercultural em ambientes de aprendizagens multiculturais compartilhados são as principais considerações, para a gente se projetar aí num curso COIL, que pode ser visto como uma abordagem pedagógica, porque é uma colaboração estabelecida em um contexto institucional, e educacional, e porque as tarefas colaborativas elas são atribuídas pelo corpo docente participante. Então, basicamente, isso é o que significa criar um curso COIL, Por outro lado, o outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção ali no título é o termo competência transcultural. Primeiro eu vou fazer um recorte aqui desse termo para a palavra transcultural, para dizer o que a gente entende por transculturalidade. Então, o termo transcultural é algo que vai além do simples encontro e relacionamento de diversas culturas, em um mesmo contexto. É algo qualitativamente diverso que ainda não existe e que é construído a partir daquele encontro e do choque daquelas diversas culturas. Então,
Para explicar o que seriam as competências transculturais, eu gostaria de primeiro mencionar o termo Global Mindset, né? Ou seja, um modo de pensar global, que seria a capacidade aí de funcionar com eficácia em ambientes caracterizados por alta complexidade cultural e empresarial. O termo Global Mindset é, portanto, a capacidade de avaliar as diferenças entre as culturas e construir uma ponte sobre as interfaces entre elas. Então, os líderes que possuem um global mindset, eles são capazes de ver as situações de uma variedade de perspectivas, né, desenvolver relacionamentos de confiança com indivíduos de diferentes contextos e identificar caminhos promissores para uma colaboração bem-sucedida. Essa habilidade é essencial para se chegar à competência transcultural, né? Então, a competência transcultural é a eficácia, né, de um indivíduo, deixa eu passar o slide aqui, um indivíduo em aproveitar um conjunto de conhecimentos, de habilidades e de atributos pessoais para trabalhar com sucesso com pessoas de diferentes origens culturais. É isso. Então, com isso em mente, por que decidimos criar, né, cursos COIO? Em primeiro lugar, porque nós acreditamos que os ativos interculturais, locais e a diversidade podem e devem ser mobilizados para formar o currículo universitário, né? E ensinar os alunos como viver, como trabalhar, como prosperar em um mundo globalmente conectado. Em segundo lugar, não poderia deixar de mencionar sobre a democratização do acesso e a inclusão que esse tipo de curso traz, né, visto que qualquer aluno da instituição ela pode participar gratuitamente. Pessoas que não teriam a mínima condição de arcar, por exemplo, com os custos de uma mobilidade presencial, né? Diante desses benefícios, né, aí somados também a processos menos burocráticos, como, por exemplo, o processo de vistos e de acomodação, a acessibilidade e a facilidade de compartilhamento, a internacionalização virtual ajudou o corpo docente a infundir uma perspectiva global, né, no conteúdo dos seus cursos, das suas disciplinas e de seus alunos. É também uma ferramenta útil para que os alunos desenvolvam mais profundamente no currículo, né? E, por fim, reforça a crença de que todos os alunos devem ter acesso à aprendizagem internacional. Então, agora sim, que já sabemos de onde partimos para iniciar esses projetos COIO, eu vou dizer como funciona basicamente essa metodologia, né? Como vocês podem ver aí nessa figura, né, tudo se inicia da união e da colaboração de duas instituições parceiras, geralmente de países diferentes, ou então apenas de contextos culturais diferentes, que também é possível, né? E daí há um aproximamento, né, uma aproximação de um curso da instituição 1 com a instituição 2. A partir daí, seleciona-se um ou mais professores de ambas as instituições que podem ter aí uma disciplina parecida, correlata ou até não, né? Então, esses professores se reúnem para, em conjunto, estruturarem tema, a ementa, o conteúdo, a coparticipação nas aulas, a metodologia, a avaliação dos cursos, o número de encontros virtuais necessários e a duração, que, para um COIO, né, varia entre aí 4 e 9 semanas, mais ou menos. Mas não é uma camisa de força também. E justamente por serem cursos rápidos, são possíveis de serem implementados em um semestre que já está ocorrendo. Daí então o que geralmente se faz é abrir o número de vagas para os alunos de cada uma das instituições proponentes, né? O aluno, após a conclusão do curso, ele pode utilizar esses créditos na sua instituição de origem. Agora, passando aqui, já pensando em um dos nossos cases especificamente, nós seguimos a seguinte metodologia para as aulas. A primeira aí um momento de quebra de gelo, né, onde os alunos passam a se conhecer, a ganhar confiança, a montar times de trabalho. Lembrando aí que cada um desses momentos, né, que eu vou dizer aqui, eles podem se referir a um encontro ou vários encontros virtuais, né? Tem alguns momentos que duram vários encontros. O segundo momento, então, é um momento de organização daqueles times que foram construídos, da discussão sobre alguns tópicos específicos, preparados pelos professores, para que sejam comparadas aí as diferentes respostas advindas de pessoas de contextos culturais diferentes.
é onde os alunos começam a ganhar consciência da cultura do outro, né? E o terceiro momento é feito geralmente aí em PBL, né? Geralmente nós temos o início dos projetos colaborativos e da busca pela solução de problemas que são propostos ou compreendidos pelos próprios alunos, né? E por fim, o quarto momento representa a hora da apresentação daqueles projetos, né? As discussões advindas deles e o momento de reflexão sobre o que foi construído e que foi criado até ali. A partir do choque das culturas, né, é criada uma coisa nova, que é aquilo que eu estava discutindo com a transculturalidade, que ainda não existia, né, levando em consideração as especificidades de cada cultura. E aí, assim, a tecnologia que permeia toda a construção de um curso COIO é a última preocupação, na verdade, porque já existem inúmeras ferramentas disponíveis para isso, né? Apenas selecionamos as que melhores se encaixam a depender do país com o qual estamos trabalhando, do tema e do formato das aulas e das atividades. Ok. Então, esse exemplo que eu trouxe para essa apresentação é de um curso que construímos com a Meisei University do Japão, né, passando aqui, e que ocorreu em outubro e novembro do ano de 2020. O curso tinha como título, né, Introduction to a Intercultural Business Project, ou seja, introdução a um projeto, né, intercultural de negócios, aí, projeto de negócios intercultural. Durante as aulas, foram apresentados cases, né, vocês podem ver as figurinhas aí do pessoal colaborando e participando. A gente tem uma figura maior com todos os alunos em uma mesma sala virtual e uma figura menor aqui com os grupos que foram formados e foram divididos em salas menores para eles poderem colaborar durante as aulas, né? Então, como eu estava dizendo, durante as aulas foram apresentados cases de sucesso ou de insucesso, de, de produtos e de comportamentos em reuniões de negócio que não deram certo, principalmente por conta das diferenças culturais entre os participantes. Então, ao final do curso, os alunos eles foram convidados a apresentar um trabalho para, primeiro, né, pensar nos produtos que não deram certo em seus respectivos países, por quê, pensar ali nos produtos de sucesso dos seus países e, por fim, propor, né, criar um novo produto que pudesse ser vendido, comercializado no outro país. Então, para isso, eles utilizaram todo o aprendizado dessas aulas e das ricas discussões interculturais que foram estabelecidas. Passando aqui, eu vou dizer para vocês por que elas foram tão ricas. Porque, apesar de o curso ter sido organizado e co-ministrado pelo Grupo Unis, né, do Brasil e pela Meisei University no Japão, nós abrimos parte das vagas para alunos de outras instituições que também são parceiras nossas e fechamos com um total aí de 40 alunos, né, que é um número manejável para o intuito do programa, alunos que eram advindos de 5 países diferentes, né, além de Brasil e Japão, que eram em sua maioria, né, tínhamos alunos da Romênia, Estados Unidos e China. Então, estamos dizendo que trabalhamos dentro da cultura asiática, latino-americana, norte-americana e europeia, né? E tivemos, no final, 95% de aprovação, né, dos alunos, dado o cumprimento de todos os requisitos avaliativos, que levaram em consideração presença nas aulas, participação nas atividades, apresentação do projeto colaborativo, né, as discussões de reflexão e de feedback no final. Com os cursos COIO, nós buscamos uma internacionalização mais inclusiva, né? E enxergamos a possibilidade de transformar quantidade em qualidade. A experiência de aprendizagem para alunos e professores é uma opção que ajuda aí no desenvolvimento das competências, né? A gente conseguiu constatar, né, que por meio desse curso os alunos puderam compreender os desafios organizacionais em um contexto internacional e aprender como desenvolver e avaliar estratégias aí de gestão de negócios. O sucesso desse programa ele permitiu que novos programas parecidos fossem criados e já estão sendo executados dentro da instituição. Então, pessoal, para finalizar essa apresentação, eu gostaria de mostrar um depoimentozinho curto, de menos de 1 minuto, de uma aluna nossa que foi participante desse curso COIO. Sou Bruna Paula, eu tenho 19 anos e eu estudo Publicidade e Propaganda no Grupo Unis. E no ano passado eu participei do curso COIO entre a minha universidade e a Meisei University no Japão.
E foi uma experiência que eu gostei muito, porque eu particularmente me interesso muito por entender, por aprender essas diferenças culturais entre os países. Eu gosto muito de ouvir os sotaques diferentes, como que eles se comunicam, é uma coisa que me interessa bastante. E o curso, de uma forma geral, me ensinou a conciliar as coisas. Porque durante o curso a gente apresentou projetos, então você tem que entender principalmente as diferenças de horário, né, que são 12 horas de diferença entre o Brasil e o Japão. Então você aprende a ser mais flexível em relação a essas coisas, a organizar o que você precisa fazer, mas também a entender a rotina, o estilo de vida da outra pessoa, e eles fazem o mesmo, né? Eles aprendem o mesmo. E também nessa questão de conciliar as coisas, enquanto eu fazia o curso, eu estudava, fazia o meu curso de publicidade, eu estou no terceiro período hoje, e eu também trabalhava. Então você tem que aprender a organizar, conciliar tudo para dar conta de tudo, né? Não significa que é uma coisa fácil, mas você vai aprendendo, vai pegando o jeito aos poucos, e no final dá certo. E eu gostei muito dessa experiência, porque, principalmente de conhecer pessoas novas, né? E eu tô participando de mais um curso COIO que a minha faculdade oferece, só que dessa vez é com uma universidade indiana. A gente tá falando sobre Global Workplace e tá sendo uma experiência muito legal também. E todo curso COIO que tem, eu tô querendo participar. Bom, pessoal, muito obrigado pela atenção, né? Se alguém quiser tirar alguma dúvida ou mandar um e-mail ou perguntar alguma coisa, vou deixar meu e-mail aqui no último slide para vocês. Deixa eu passar aqui para o último slide. É isso. Obrigado e até a próxima. Valeu.